Conta a história que um pai de família morava num sobrado e um dia tinha uma reunião na qual ele seria promovido, ele e um colega de trabalho. Só que naquele dia ele levantou atrasado, desceu, chegou na cozinha para tomar café, deu um beijo na esposa, sentou, começou a tomar café e a filha de 9 anos veio, esbarrou na xícara e ele se sujou. Já atrasado, xingou a filha, como que podia, naquele dia tão especial, fazer aquilo com ele e estragar tudo aquilo que ele tinha feito. Levantou da mesa, levantou correndo, subiu, trocou de roupa, desceu todo atrasado, saiu correndo pelas ruas, tomou um punhado de multa, chegou no trabalho atrasado, mais atrasado ainda, entrou na reunião, a reunião tinha começado, tomou um fumo do chefe, o colega de trabalho olhou para ele e falou assim: como você me faz isso? Você acabou conosco? Resultado, não ganhou a promoção para ele e para o colega. Voltou para casa no final do dia, cansado e desgastado, chegou, encontrou a mulher tristonha, naquele clima pesado, a filha meio ressabiada com ele de manhã, subiu para o quarto, sentou na cama e pensou como tudo podia ter sido diferente se eu tivesse agido diferente. Saudações! Segunda-feira, dia 13 de dezembro de 2021, dia de Luzia, a Santa Luzia, a protetora dos olhos e protetora de quem quem usa óculos, né? Porque, afinal de contas, a gente usa ou usa lente ou usa óculos. Então, mandar um abraço para todo mundo aí que nos acompanha. Muito obrigado pela sua presença. E nunca perca oportunidade. Nunca perca uma oportunidade. Ela pode tomar qualquer forma. Uma oportunidade tomada realmente para si pode tomar qualquer forma. Eu dei uma dica de filme hoje naquela chamadinha que eu fiz hoje à tarde para testar a internet. Dica de filme, entrou acho que essa semana na Netflix. O filme se chama Sim Senhor. É um filme do Jim Carrey. Vale a pena ler. Zé, que tem a ver festas de final de ano com esse filme? Sim Senhor. Até agora há pouco eu estava conversando com o padre Zé Munhoz. Munhoz, mandou um abraço para ele, lá de Guariba, mandou um abraço. Um amigo sempre fiel, não era amigo porque era padre, era amigo fiel. E a gente conversava, né? Eu dizia, parafraseando uma amiga minha, uma grande amiga, que a gente tem sempre que ver o copo meio cheio. E eu vou explicar isso porque nas festas de final de ano isso tem que ser muito válido pra gente. Eu não sei se você sabe, mas você e eu fomos, parece que, criados, talvez ensinados, formados a dizer não. Sempre ver o copo meio vazio. Eu jamais vejo o copo meio cheio. Eu sempre vejo ele meio vazio. Se eu vejo o copo meio cheio, vou dizer assim, que bom, ele está meio cheio. Vamos continuar a nossa vida, vamos fazer ela acontecer. Mas a gente sempre estamos aí interpretando o copo meio vazio. Ou seja, vamos deixar o jeito que tá para ver como é que fica. Todo mundo consegue, como que... Agora de pouco eu fiz terapia com a Águida, até mandar um beijo para ela, né? Eu falava isso para a Águida, né? O quanto a gente acaba sendo criado desse jeito. Meu irmão e eu, nós somos criados tanto pela minha avó quanto pela minha mãe. Engraçado, né? Por isso que eu digo que a maior parte de nós, e me desculpe, mas a religião às vezes fala muito sério, fala muito forte isso, né? Nós muitas vezes, eu lutava muito por isso quando eu era padre,
eu lutava muito para que a gente fosse uma igreja do ressuscitado, não uma igreja da Sexta-feira Santa. Porque é muito mais fácil eu falar da Sexta-feira Santa do que falar a respeito daquilo que é esperança, né? Muito mais fácil falar daquele que olha, que deu a vida por nós, do que dizer assim, ele ressuscitou, porque foi obediente, porque era capacitado, o amor ressuscitou, né? E eu acho que a gente precisaria voltar o olho para isso, para que realmente, olhando para a nossa semana, a gente não ficasse mediando aquilo que é dizer, mas segunda-feira, nossa, mais uma semana pela frente. Talvez seja por isso que a semana corra de maneira tão dificultosa. Você sabia que o tempo ele é muito relativo? Tá vendo? Ele é relativo. Não sou relativista, não. Mas nós interpretamos o tempo muito a maneira como a gente está. Perceba, quando você está rodeado de amigos, o tempo passa muito rápido. Quando você está numa reunião muito ruim, a hora não passa. Veja como que a hora passa rápido quando você está enamorado com aquela pessoa que você ama. Veja como a hora não passa quando você está numa situação de dor. Vai passar uma noite no hospital, ao lado de uma pessoa enferma. A hora não passa. Agora, quando você está enamorado, tá apaixonado, ou tá com um filho novo, perceba como teu filho cresce rápido, né? Olha só como ele cresce rápido. Por quê? Você está feliz, está correndo atrás. E isso daí a gente precisa verificar para a nossa vida. Porque a gente foi criado muito para olhar o copo meio vazio. Para que a gente viva e perceba. Não estou falando porque eu também adoro a sexta-feira. De sexta-feira a gente sempre brinca lá no consultório, a Dani, tia Carol, Mariane e eu. A gente sempre está brincando. O que tem de bom? Amanhã é sexta-feira. O que tem de bom? Hoje é sexta. O que tem de bom? Entende? Como brincadeira vale. Como brincadeira vale a pena. Como brincadeira vamos continuar brincando. Só que quando isso pega proporções de enraizar na nossa vida, isso se torna muito pesado. Zé, você não vai falar sobre festa de final de ano? Sim, porque eu queria que você começasse a respeitar o tempo. E respeitar até o tempo dos outros. Porque eu acho engraçado que a gente, por não gostar de uma coisa, a gente detona tudo aquilo que envolve, ou por a gente gostar muito de uma coisa, a gente detona, olha, presta atenção, eu gosto muito do Natal, então eu detono quem por um acaso vê o Natal de forma triste. Gostaria de dizer assim, poxa, eu te respeito. Cara, puxa vida, o que será que te entristece tanto? Eu tenho tido lições com a vida, que acho que a gente precisa pensar muito nisso. O quanto nós, às vezes, olhamos para o copo meio vazio e começamos a dizer assim, nada vale a pena, tá tudo ruim, nada vai valer a pena essa semana, porque tu... E quando eu começo a olhar o copo meio cheio, talvez aquele pai de família, se ele tomasse, lembra do pai de família da historinha do começo? Talvez se ele tivesse ali, parado, e falado, puxa vida, filha, nossa filha, que coisa, meu amor, você tá desatenta, subisse, trocasse de camisa, descesse, teria chegado a tempo. Como que nós fazemos? Faça a experiência de sair um dia, realmente dizendo assim, não, eu vou ter uma felicidade inabalável, não vou permitir. Quando alguém me fechar, poxa, não sei por que ele tá com essa pressa. Festa de final de ano, gente, que desgraça, quem que vai vir para passar esse final de ano, quem que será que não vem, quem será que vem, rezo para não vir alguns, aqueles que eu rezei para não vir aparece, como que fica? Eu fico pensando justamente nisso, como que é a interpretação que eu vou fazendo disso, qual que é o ranço que eu vou levar para a mesa? Qual que é o ranço que eu vou levar? E aí vem a dica para a gente poder pensar muito bem nisso. Você já parou para pensar
que esse almoço ou que esse jantar dura 1, 2, no máximo 3 horas, que dure 5 horas, mas vai passar. E quanto mais você interpretar de maneira ruim, pior ficará. Você está entendendo onde que eu quero chegar? Mas só que o hard, para ser do contra, ele só sabia dizer assim: ó vida, ó céu, ó azar, nada dá certo para nós, tudo dá tudo errado. E dava! E dava! E eu só tô falando que minha mãe não vê. Minha mãe não vê essas coisas que eu gravo. Então por isso que eu tô falando. Ah, mas também se ela ver, se ela vir também fazer o quê, né? Mas é a criação que ela teve para sempre dizer que não, vamos deixar contar para ver como é que fica. De não ter essa capacidade de ousadia, de arriscar, de se colocar para ir. Nesse final de semana conversávamos a Marina, João Ricardo e eu, e a minha mãe também, minha avó também, então estávamos à mesa, e nós conversávamos sobre isso, né? Aí minha mãe disse assim: ah, mas é porque por causa do pai de vocês? Tá vendo? Não, eu não faço isso por causa dele. Eu não faço isso por causa dela. Eu não faço isso porque eu não sou ousado. Tá vendo como... Aí entra a análise, aí entra a importância de fazer terapia. Para que eu ouse. Para que eu realmente ouse fazer diferente. Eu queria pedir licença para você, já são 9h15 e eu vou encerrar. E semana que vem a gente vai fazer a parte 2 sobre as festas de final de ano. 5 é Deus, 10 é o homem, 15 minutos já é o capeta que está falando. É verdade, isso aí é uma coisa para a gente pensar. Semana que vem eu volto falando sobre isso. E se você tiver oportunidade, assista o filme Sim, Senhor. O filme começa com ele falando não. Falando não. E ele fala não e só toma na cabeça, para não dizer outra coisa, porque o horário não permite. O dia que ele começa a dizer sim, o primeiro sim que ele diz, ele toma uma cacetada. Só que a maneira como ele disse o sim depois tornar-se-ia a porta aberta para o grande amor da vida dele, para uma promoção. Assista o filme inteiro, você vai descobrir. Semana que vem a gente conversa. Eu começo falando sobre o filme. Nunca perca oportunidades, elas podem tomar qualquer forma. É uma frase do filme, logo do começo. Nunca perca oportunidades, elas podem tomar qualquer forma. Arrisque, vá, faça,
Seja ousado. Lembra que eu dizia? Talvez eu tive que ir para terapia para aprender isso, né? Que a vida exige ousadia. Oh, mas são ousadias que vão fazer com que aconteça. Para nós que acreditamos em Deus, a gente diz que a gente vai, né? Eu gosto da maneira como os evangélicos falam, né? Eles não só dizem, né? A gente tem o costume, se Deus quiser, eles dizem em o nome de Jesus, porque eles tomam posse. Interessante isso. Ah, Zé, nossa, a mãe de Cadane pega no meu pé e fala assim, nossa, você está sendo padre. Não é. É a maneira como eu, não sendo padre, não exercendo mais o ministério, eu escolhi para continuar falando, para quem não pode fazer terapia comigo. É essa maneira de ter esse momento aqui, de poder falar, né? De ter essa ousadia, de realmente se colocar, de realmente ir e de repente falar, Deus quer e eu vou. Se eu quero, Deus também quer e eu vou, né? Não precisa, né? Se não quiser, de repente você nem acredita em Deus, não importa. Aqui não é um momento religioso, é um acreditar faz bem, acreditar em Deus, acreditar em você especialmente, acreditar na vida, mas é em você que você tem que acreditar. Então vai. Já deram 18 minutos. Uma ótima semana. Na próxima semana a gente volta. Que essa semana você saiba dizer sim, que você saiba realmente tomar posse do que você quer. Ai, tomar posse da bênção! Ué, se você quer e se você faz com força de vontade, tornar-se a bênção. Então vai firme, vai forte, vai feliz, vai com fé. Um beijo na bunda, uma ótima segunda, uma ótima semana abençoada, muita fé, muito foco e muita força. Acreditar faz bem. Obrigado pela presença também, viu? Muito obrigado pela presença. Um beijo, tchau, tchau.